Houve uma época que jogar videogames era sinônimo de diversão, não importava qual jogo, desde que fosse legal pra quem tava jogando. Eu me divertia com King's Quest. E já viu essa porcaria? Não tô falando desse aí. É disso que eu tô falando. É pra cá que eu tenho que ir? Com o que eu falo? O que tá acontecendo aqui? Jogos eram feitos pra divertir e é isso. Havia algumas coisas ruins, lógico, mas quando você é criança, a percepção do que é legal e do que não é pode ser bem vaga. Avança alguns anos no futuro, temos a ascensão da internet e com ela foi criada uma nova classe de seres humanos, também conhecido como os reviewers de jogos. E é aqui que as coisas começam a desandar. Claro que antigamente também haviam revistas de jogos e algumas delas davam umas reviews bem questionáveis, dando notas boas até para jogos como Bubsy 3D, um jogo que parece que eles ainda nem terminaram de finalizar. Mas antes as análises ficavam presas nas revistas de jogos e nem todo mundo comprava elas. Eu só comprava se tivesse um CD com vários jogos na capa. Mas hoje não, hoje qualquer um com internet e disponibilidade de falar merda pode virar um crítico de games. E pode apostar, as pessoas têm disponibilidade. Se o jogo não cumprir uma série de critérios muito bem estabelecidos, não pode ser apreciado. E esses critérios são estabelecidos pela parte mais inconsistente da comunidade gamer. A comunidade gamer, quando a EA, Ubisoft ou Activision lançam algum trailer de algum jogo novo, é incrível a quantidade de hate que eles ganham no momento do lançamento do trailer no YouTube. E a gente acaba pensando, com certeza esse jogo vai flopar. Não, os jogos mais vendidos do ano, EA, Activision e Ubisoft. Nintendo lança um Pokémon sem tradução para o português? O jogo não presta, Nintendo não se importa com os jogadores, por isso tem que piratear o jogo da Nintendo. Por outro lado, a From Software lança um jogo com traduções questionáveis. Mas os desenvolvedores não têm a obrigação de traduzir o jogo. Quando eu era criança eu tive que aprender inglês sozinho, o jogo não precisa de tradução. E é por isso que há uma disparidade tão grande entre o barulho que a internet faz e a vida real. Quem tá certo, quem tá errado? Sites como a IGN dão nota 8 ou 9 para cada grande lançamento. E eu não tô brincando. Cada grande lançamento recebe a mesma nota. Eu já joguei muito jogo e posso dizer que a grande maioria não receberia nota 8, ou mesmo 7, ou 6. Mas então qual a diferença desse cara falando besteira na internet e desse cara falando besteira na internet? Bem, é que esse cara é pago pra isso. Battlefield 2042, vamos ver o que a comunidade tá achando desse jogo. Provavelmente esse jogo é ruim. It has a little something for everyone. Os gamers vão reclamar, brigar e xingar muito no Twitter, e mesmo assim as empresas sempre lucram absurdos todo ano. Então, por que elas deveriam se importar com as zoadas da internet? E assim entramos no segundo tópico desse vídeo, a decadência da indústria dos games. Quando a internet era tudo mato, os jogos eram lançados e jogados. Parece redundante, mas era basicamente isso. Dessa forma surgiram os jogos que definiram a indústria dos games. Ocarina of Time, Mario 64, GTA, Halo, God of War. Mesmo que alguém não goste por motivos pessoais, esses jogos são sólidos, são jogos bons. Mas lançar jogos bons não significa necessariamente lucrar com eles. Quando a Microsoft lançou o Xbox, eles vieram com uma ideia incrível, chamada Xbox Live, que permitia que as pessoas pudessem jogar online. Parece bem estúpido falando isso hoje em dia, mas nos anos 2000 isso era a definição de inovação. E acho que naquela época cobrar para usar o serviço era ok, eu acho, eu nunca tive um Xbox. Só que hoje em dia, com acesso fácil à internet, o que nós temos? Parece um argumento fraco. Mas paga porque eles têm que manter os servidores. Sim, só que foi a partir desse ponto que a indústria dos games percebeu... a gente pode lucrar com coisas além da venda dos jogos. O ano era 2009 e a Valve lançava novos mapas de graça para Left 4 Dead no PC. De graça. De graça. Microsoft olha isso e fala, ok, não, vocês não podem simplesmente dar as coisas de graça. $20 e você pode ter o mesmo conteúdo para o Xbox. E hoje em dia é raro ver um jogo que não seja lançado como uma DLC planejada. Por mais que os gamers tivessem reclamado de jogos sendo lançados com conteúdo faltando só para ser vendido depois como uma DLC, nada mudou. Jogos de luta lançam com 5 personagens e outros 80 vão ser comprados por DLC. E que tal uma DLC que é literalmente o final do jogo? Cosméticos, DLC, novos modos de jogo, DLC, novos personagens, DLC, novo jogo, DLC, DLC. Só que tem um problema nas DLC. Eles realmente precisavam criar um conteúdo para poder vender, mesmo que fosse pouca coisa. Mas ouve só, e se fosse criar um sistema onde o jogador pudesse ganhar um item aleatoriamente, que poderia ou não influenciar diretamente na gameplay, fazendo com que ele fosse melhor do que os outros, e cobrar por isso. Cassino? Não, cassino é legal, vamos chamar de loot box. Foi nesse momento que a indústria dos games falou, os seus jogos só queremos dinheiro. Todo jogo tinha loot box. Overwatch, FIFA tem até hoje. Star Wars Battlefront. Você gastava muito dinheiro para ter uma pequena chance de conseguir um item que queria dentro dessas cartas. Muito parecido com o que os jogos já fazem. A internet foi uma loucura nessa época, só que dessa vez chegou a afetar até escalas maiores. O governo de alguns países chegou e falou, tem parada errada aí, irmão. Mas a indústria do game não podia parar. Olha o tanto de dinheiro que já conseguiram até aqui. E nem era com lançamento direto do jogo. E se, ouvia essa, e se, em vez de chamar de loot box, a gente chamar de microtransação. Mas se liga nessa, e se lançássemos um jogo que não foi finalizado cobrando preço cheio? It has a little something for everyone.
Isso mostra o ponto que eu queria trazer lá no início do vídeo, mas acabei me perdendo no meio do caminho porque eu não consigo manter o foco. Por mais que as pessoas sempre vejam uma discussão sobre algum jogo na internet que parece tomar proporções absurdas, elas dificilmente têm impacto significante. Enquanto essas empresas multimilionárias estiverem ganhando absurdo dinheiro às custas dos jogadores, eles continuarão enfiando novas formas de tirar o nosso dinheiro. Agora só falta criar um sistema para vender itens dentro do jogo, usando criptomoedas em que o preço varia de acordo com a escassez. Que ideia mais doida, né? Né? Ô, caralho.